Olá, queridos alunos. Agora nós vamos falar sobre aquisição de patrimônio, aquisição de bens e, na gestão pública, isso acontece de uma forma particularizada. E para falar sobre isso, eu trouxe uma convidada que é expert em direito administrativo e vai trazer para a gente o que é a licitação e, principalmente, distinguir para nós essas diferentes modalidades nos processos licitatórios. É a professora Mariane. Tudo bem, professora? Oi, tudo bem, professor? Eu agradeço a sua participação aqui. Eu gostaria que, antes de tudo, você se apresentasse, falasse a respeito da sua formação, para que a gente pudesse entender o que é a licitação e as suas modalidades. Bom, pessoal, eu sou formada em Direito, então dou aula também em alguns cursos aqui no EAD da instituição, tá? E o professor Vitor me convidou então para falar um pouquinho com vocês sobre as modalidades de licitação. As disciplinas que eu ministro são os cursos de Administração, Processos Gerenciais, Segurança do Trabalho, Recursos Humanos e Gestão Hospitalar. Então, acaba aí atingindo também o direito administrativo. E aí, fazer esse bate-papo, acho que na aula, acaba interagindo e até trazendo aí para os alunos um pouco mais de conhecimento também sobre as modalidades de licitação e como elas funcionam na prática, como que eu tenho que aplicar essa modalidade, quais os detalhes que eu devo observar para conseguir diferenciar cada uma delas. Perfeito. E para mim é fundamental essa diferenciação para os alunos, apesar de já terem uma expertise dentro da gestão pública, é sempre bom a gente trazer essas distinções. Mas só para fazer uma introdução aqui, entendendo o que é licitação, eu trago um texto dizendo que na licitação a proposta vai ser processada e julgada de acordo com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, que seria o edital, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Eu acho importante sempre a gente fala sobre os princípios da administração pública e que eles possam ser efetivamente aplicados. Mas esse é assunto para outra hora. Vamos conhecer efetivamente as regras gerais para compras ou contratação de serviço público, a aquisição de bens, aquisição de materiais e também a contratação de serviços. A gente traz aqui as modalidades, os alunos também têm ali nos livros, isso também está bastante distribuído via internet, não é um assunto que falte informação, mas eu acho que alguns pormenores é importante a gente compreender, e por isso a sua presença aqui é mais que fundamental. Então, se possível, a gente fazer um en passant sobre o que seriam essas modalidades e quais são as características de cada uma delas, ok? Podemos começar com a aquisição de patrimônio e daí falar já da tomada de preço? Sim, eu só queria fazer uma ressalva aqui, antes da gente começar, é que tudo que se fala de licitação, principalmente quando se fala das modalidades de licitação, quais são essas modalidades, muitos autores, eles não têm uma posição unânime a respeito disso. Então, ali no slide anterior, você volta para mim, isso, esse daqui, tá falando ali, concorrência, tomada de preço, convite, concurso, pregão, e alguns autores entendem que o leilão também é considerado uma forma de licitação. Isso não é uma regra, então vai depender muito do autor que você vai fazer uso, de qual você vai fazer essa leitura. Mas ele acaba sendo classificado para alguns como uma modalidade de licitação. Então, a licitação, ela funciona justamente para isso, para que eu possa fazer a contratação, tanto de serviços quanto de produtos, para que eu possa ser alguém responsável, possa ser parte em um contrato que vá se relacionar com a administração pública. Então, de um lado, eu sempre vou ter um representante da administração pública, seja ela administração direta ou seja ela administração indireta. A administração direta são os órgãos do próprio governo, então, município, estado e a União. Já a administração indireta, daí entram fundações públicas, sociedade de economia mista, empresa pública, tá? Então, as autarquias, aí essas também são da administração pública. Mas como são atividades terceirizadas, digamos assim, então por isso que elas são da administração indireta. Não estão ligadas diretamente à administração do nosso estado, do nosso município, do nosso país.
Tá? Então, para a gente entrar daí no primeiro, que é a modalidade de concorrência, né? E aí a gente já vai também fazer uma comparação com a tomada de preço. Na concorrência e na tomada de preço, o que eu espero, o que eu quero conseguir é justamente isso que o Vitor colocou para vocês. A aquisição de um patrimônio. Eu posso daí, como fala, concorrência, né? Eu quero saber qual a oferta que eu tenho no mercado, o que cada empresa tem para me oferecer. Na tomada de preço, eu quero saber quais são os preços que eles estão cobrando no mercado. Então, o que cada empresa vai cobrar para realizar o mesmo serviço. E aí vai da administração, daquele que quer fazer a contratação, conseguir então escolher, fazer um parâmetro. Só que tem uma ressalva aqui, porque nem sempre aquela que tem o menor preço é a que vai ser ganhadora. Porque muitas vezes um dos critérios que são usados para vencer a licitação não é o menor preço, mas a melhor prestação do serviço, a melhor qualidade do material usado. E por que que isso é tão importante? Nós temos inúmeros exemplos no Brasil, né? Então nós temos o caso da ponte, da ciclovia lá no Rio de Janeiro que desabou. Tivemos o caso em Belo Horizonte da ponte que também desabou, né? Isso, viaduto. Então inúmeros exemplos que aconteceram porque o material muitas vezes utilizado não era um material de qualidade. O preço poderia ser de qualidade, um preço mais acessível, mas o material não. E no caso da ciclovia, só fazendo um parêntese, nem é só o material utilizado que não era o mais adequado, mas também o serviço, o modelo, digamos assim, da obra que foi apresentada. A técnica empregada não era correta. Pela engenharia não foi correta para aquela situação. Então, todos esses detalhes devem ser observados. E aí, na concorrência, eu não tenho um valor específico para a definição dessa licitação. Então, vai de uma licitação de 150 mil até uma licitação de 10 milhões, bilhões, o que for. Na tomada de preço, eu já tenho um limite para isso, que é até 1,5 milhão. Tá? Então, esse limite vai definir para mim, consequentemente, qual a modalidade de licitação que vai ser usada. E aí já tem um outro detalhe, geralmente quando eu falo na concorrência, nessa modalidade, no mesmo edital traz ali, por exemplo, primeiro concorrência e depois se utilizará o pregão. Então, primeiro eu quero saber quais são as empresas que vão participar, quem tem interesse, qual o material que ele vai utilizar, como ele realizaria o serviço e depois eu quero que ele me fale, então, o que ele vai me oferecer e por qual valor. E vale ressaltar, assim como você colocou, sobre diferentes autores que trazem as modalidades, também encontrei, a gente percebe isso na bibliografia, diferentes autores falam a respeito da quantidade de envelopes que serão encaminhados. Há autores que falam de apenas 2 envelopes, há autores que falam de 3 envelopes com as especificações técnicas, a documentação e o valor financeiro. A gente traz aqui na nossa bibliografia o mais completo, inclusive o leilão está no livro, e a gente fala de 3 envelopes, cada um com a sua especificação, para que essa prestação de serviço ou essa contratação para compra de um bem ou de algum material tenha bastante separação. A proposta técnica, a proposta financeira e a documentação legal para poder fazer parte disso. Que isso também vai depender da modalidade, de quais os critérios que vão ser utilizados para se definir, então, quem vai ser o ganhador dessa licitação. Exatamente. Então, se ele quiser por essa melhor técnica, aí eu uso esse terceiro envelope. Se não quiser, se for só pelo preço, então não tem necessidade, fica ali só a proposta e só a documentação, né? E aí também tem que sempre tomar cuidado na hora de se inscrever, de participar dessa licitação, sempre observar todos os documentos necessários para a participação da licitação. Porque geralmente o empregador, a empresa que tem interesse em participar da licitação, ela chega e fala, olha, está aqui o edital, ou fica de olho aí no site e vê quais as licitações que nós podemos participar. Se o funcionário não se atenta ou não tem a documentação atualizada no escritório, porque sempre são as documentações atualizadas as que são exigidas, ele pode perder por um mero detalhe, por um documento que está vencido, uma certidão que já é muito antiga, né? Então tudo isso ele sempre tem que se atentar, sempre ali conferir,
né, minuciosamente o edital. É um documento complexo. Bastante. Que tem aí, dependendo do edital, 20, 30 páginas até mais, mas que qualquer detalhe que você acaba perdendo ali, você pode vir a ficar fora dessa licitação. Então, esses cuidados são muito importantes. E a carta convite, professora? A carta convite, ela já vai mudar um pouquinho, porque na concorrência e na tomada de preço, eu abro para que eles demonstrem interesse em participar. Nessa próxima modalidade, que é o convite ou carta convite, como alguns chamam, aí eu vou mandar o convite, eu enquanto administração, para as empresas que eu gostaria que realizassem um contrato comigo. Então, esse convite é enviado para pelo menos 3 empresas, para possibilitar uma competição, né? E aí essas empresas não são obrigadas a aceitar esse convite, elas vão participar se elas tiverem realmente interesse. Enviado o convite, e se você não foi um dos convidados para participar, você tem um prazo também de até 24 horas que você pode então se inscrever nessa modalidade de licitação. Apresenta todos os documentos e vai participar normalmente. Só que essa modalidade já é para um valor bem abaixo, até R$150 mil. Então são serviços de pequeno porte, né? Ou a contratação de um material de escritório, ou uma pintura que eu preciso fazer em alguma sala, em algum ambiente, serviços de um valor menor. Tá? Então, nada assim muito gigantesco que vai representar tanto para a administração pública. Nesse caso, eu acho que a lei ela é interessante porque a gente vai falar daqui a pouquinho sobre fraude em licitação e a carta convite, onde eu posso enviar os convites para talvez evitar uma contratação de um valor muito grande para empresas que eu tenho alguma ligação ou que eu queira. Então, essa limitação de um valor relativamente baixo, eu acho bastante pertinente e interessante. Para esse tipo de serviço, até porque não teria um fundamento você abrir para todo mundo se inscrever em algo que muitas vezes para as empresas também não são vantajosos, né? Dependendo da atividade que ela exerce, do que ela faz. Vamos falar agora sobre o leilão, já que você falou. Depois eu vou inverter, falar do leilão para depois falar do concurso e a gente fecha com o pregão. Então eu vou fazer diferente, se você me permitir, claro. Para ficar mais fácil para comparar, falar do leilão e do pregão. Perfeito. Juntos, para a gente fazer essa comparação, que muitas vezes os alunos confundem, né? Não o leilão, porque o leilão a gente tem mais palpável, nós temos mais próximo, mas o pregão. E eles são, na verdade, um oposto do outro. Né? No leilão, eu vou fazer a venda de todo aquele patrimônio que a administração pública já tem como uma sucata, já não usa mais, ou que ele apreendeu em algumas ações, né? Então ações onde eu tenho aí dívidas enormes de impostos, fui lá, peguei o patrimônio daquela empresa devedora, eu faço a venda desse patrimônio para pagar essa dívida. Então esse leilão, ele é aberto para qualquer pessoa interessada. Ele deve ser divulgado, deve acontecer numa asta pública, que é um local público, para que todos possam participar. E aquele que der, então, um lance mais próximo do valor daquele patrimônio, aí ele vai, então, conseguir ganhar esse leilão. Claro que a gente sabe que o leilão pode ser que ele aconteça em 2 etapas, né? Na primeira etapa, o objeto pode não ser vendido e aí ele vai para uma segunda chamada. No outro dia, um outro leilão vai ser realizado e o valor dele já vai ser menor, porque aí aquele objeto já não tem, assim, tanta procura, não são tantas pessoas que querem. Muitas vezes esses objetos eles são leiloados em lote. Então, se a Receita Federal faz uma grande apreensão de computadores, aqueles computadores todos são colocados em um lote e são, então, leiloados todos juntos. Então, é muito difícil, às vezes, a pessoa física, que não tem aí uma atividade econômica, participar desses leilões. Porque aí a quantidade é muito grande. Então, acabam participando mais aqueles que têm aí interesse empresarial. Né? A gente observa que as pessoas físicas participam mais em imóveis e também em veículos. Veículos, Aí também vai uma ressalva no caso dos veículos. Tomar cuidado porque muito leilão de veículo,
o veículo já é sinistrado. Então, a gente tem que observar, pegar ali toda a referência desse veículo, fazer uma análise da documentação, para então conseguir saber se ele já tem ou não esse sinistro. Né, que às vezes acaba acontecendo essa fraude no próprio veículo para vendê-lo mais facilmente. E eu já presenciei alguns leilões, né, de veículo, e existem algumas regras que particularmente eu não concordo, de você não poder ir lá e ligar o veículo para ver se ele funciona. Você não tem acesso. Não, você não pode fazer nada. Você compra meio que às cegas ali. É interessante? Depende para quem for fazer essa aquisição. Mas que há um risco grande de você comprar algo que não vai ser útil, se tiver sinistro, ou também se ele não for um veículo... Por mais que você vai comprar por um preço menor, às vezes você vai ter um gasto maior para fazê-lo funcionar nos conformes. Um exemplo disso é um programa que tem, que agora eu não lembro, acho que é no AAE ou no Discovery, que chama Quem Dá Mais, né? Então, é nos Estados Unidos, mas aí são aqueles depósitos particulares que a pessoa não paga e ela perde aquele depósito, é um leilão ali. Então, se vocês tiverem curiosidade, procura ali no YouTube que dá para ver, e aí mostra que eles também são assim, eles abrem a porta, vê tudo que tem ali dentro, não pode tocar em nada, não pode mexer em nada e vai comprar o que tiver. Então, às vezes, pode sair dali com 3, 4 mil dólares no que ele conseguiu dentro desse depósito, às vezes ele sai sem nada. Né? Então, é um exemplo disso. Ele vê, mas ele não pode testar os objetos que tem ali. No pregão, então, eu já vou ter a compra de objetos. Enquanto no leilão eu vendo, no pregão eu compro. Quem compra é a administração pública. Então, ela fala o que ela precisa, ela fala o que ela quer. Então, acontece muito em produtos para escolas, né, merenda escolar, material esportivo, material de escritório. Então, eu tenho muito essa modalidade de pregão nesses objetos. E aí, esse pregão, hoje, ele já pode ser eletrônico. Eletrônico, tem uma modernidade ótima. E que possibilita muito mais empresas participando, ofertando. Então, a empresa entra ali, combina-se um dia e um horário para que todos enviem, então, as suas propostas do que ela vai cobrar, qual a marca do equipamento, porque às vezes a administração não solicita a marca, em algumas vezes ela já vai querer uma marca de qualidade, então ela já vai especificar essa marca também. Aí a dicotomia preço-qualidade já começa a fazer ser visível. Então essa aqui é a diferença entre o leilão e o pregão. Em um é a compra e no outro é a venda do objeto. E o concurso, para a gente fechar, a gente já conversou sobre isso algumas vezes. Eu achava que o concurso, aquele que a gente faz para ser servidor, entrava nessa modalidade de licitação. Você já me explicou que não é, mas vamos deixar isso claro para os alunos. Porque existe essa confusão, né? Quando se fala concurso, pensa-se que tudo que tem na administração em concurso vai entrar como modalidade de licitação. Sim. Mas aí o direito, ele tem assim, algumas palavras são utilizadas para vários itens, várias coisas, mas cada uma com um significado diferente. Cada hora que eu uso essa palavra, ela pode ter, né, um significado. Só para me deixar louco isso aí. Então, assim, na modalidade de licitação, o concurso ele é para contratação de um serviço artístico, cultural, né, ou um serviço intelectual. Então, eu quero que esse indivíduo faça algo para a administração pública, como uma obra de arte, um monumento, ou que ele faça a pintura em um patrimônio público. Então, aí eu realizo pela modalidade concurso. Nessa modalidade, as pessoas têm até, a partir do momento que lança o edital, ele tem 45 dias para se preparar e se inscrever, para dar tempo dele também fazer ali um portfólio, de como é o seu trabalho e tudo mais. O concurso propriamente dito, aí já não é uma modalidade de licitação. Ele é uma forma de contratação de servidores públicos. Então, já acaba diferenciando por isso. E aí eu só tenho que observar se eu vou estar falando da modalidade, se eu vou estar falando de licitação ou se eu vou estar falando, então, de contratação de pessoas. Perfeito.
Bom, agora que a gente entendeu sobre as licitações e modalidades, só para a gente fechar, eu queria falar um pouquinho sobre fraude na licitação. Eu encontrei uma situação interessante, que dos tipos de fraude mais comum nós temos o superfaturamento, o direcionamento da licitação, a inexigibilidade de licitação, o acordo antecipado entre os participantes, contratação de fundações e organizações não governamentais. E daí eu te pergunto agora, como doutora, como advogada, quais os tipos de punição são previstas para as fraudes na licitação quando elas são pegas? Então, aí vai também numa discussão que a gente tem, que entra em crime de improbidade administrativa. A punição no Brasil para esse tipo de crime, ela ainda não é uma punição tão severa, né? Então, muitas vezes a gente percebe isso daí, a gente percebe. Então, muitas vezes ele vai responder devolvendo o dinheiro, né, com juros e correção monetária. Então, aí esse negócio é desfeito. Pode também acabar aí sendo preso, dependendo do que está sendo atingido, como está sendo atingido, porque muitas vezes a licitação, ela também é uma forma de utilizar para lavagem de dinheiro. Sim. Né? Então, aí também entra numa outra espécie de crime, que não é propriamente na fraude de licitação, mas é uma licitação que foi feita com um fim ilícito. É um agravante aí, né, no processo. Isso, então aí eu teria daí duas modalidades de crime no mesmo caso, tá? Então tudo isso vai depender muito da análise do fato para saber qual a punição que pode ser aplicada. Então fica um pouco difícil falar que sempre vai ser essa punição, porque vai depender de uma série de fatores. O direito por si só já é assim, né? Isso. O superfaturamento, por exemplo, isso acontece muito em licitações de obra pública, onde eu contrato uma empresa para realizar uma obra pública, essa obra começa a demorar, né? Começa a existir toda essa morosidade, e aí o que aquela empresa que foi contratada para fazer a obra fala é que, olha, acabou a verba, acabou o dinheiro. Mas espera aí, foi feito todo um estudo, uma previsão, um cálculo, uma liberação, como que acabou? Tenso. Tudo isso, então, tem uma previsão antecipada, né? A outro item que você colocou de acordo entre as partes para saber quem vai ser o ganhador, isso quase nunca acontece. Não, né? Imagina. A gente já viu aí várias filmagens, né, de reportagens em vários programas sobre essa fraude. Sim. Principalmente na área de saúde e educação. Ali para venda de materiais, de escritório, materiais hospitalares, o caso das próteses também, Sim. que foi mencionado. Então, isso foi feito um acordo, e uma vez que foi descoberta essa licitação, não tem validade. Tá? Ainda bem. Professora, muito obrigado Obrigada a você. pelos esclarecimentos, e sempre que precisar eu vou te chamar de novo. E agora a gente entende um pouco mais sobre as modalidades de licitação, dá para que a gente possa compreender agora com mais propriedade a aquisição de patrimônio e também fazer os ganchos para a administração de recursos materiais e patrimoniais.